Boa noite a todos. Queridos, eu quero convidar a todos que se encontram aqui, aqueles que também acompanham pela transmissão, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículos de número 9 a 11. Romanos 8, do verso 9 ao verso de número 11. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, verso de 9 a 11, que nos diz assim: Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, e o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, queridos. Ó Deus Todo-Poderoso, graças te damos por mais um domingo estarmos aqui reunidos para ouvirmos a tua voz, para ouvirmos a tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor já tem falado aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, nosso rogo, nossa súplica é que o Senhor continue falando aos nossos corações nesta hora, por meio da pregação da tua palavra. Ó Deus, nos dá graça, Senhor, para que possamos compreender a tua palavra corretamente, de uma forma que edifique as nossas vidas, que, sobretudo, glorifique ao teu santo nome. Em especial, ó Deus, nesta noite vamos estudar a respeito do teu Santo Espírito. Queremos, ó Deus, rogar que o Senhor nos abençoe e que o teu Espírito possa estar nos conduzindo nesta jornada para conhecermos mais a Ele segundo a tua palavra, para juntos meditarmos naquilo que tua palavra nos diz, na porção que lemos a respeito do teu Espírito, o Espírito que habita em todo crente e que de fato vivificou as nossas almas, que de fato nos deu, ó Deus, a garantia de que ressuscitaremos no último dia. Ó Pai, nos ajuda a de fato compreendermos as verdades que vamos ser expostos nesta noite a respeito deste Espírito maravilhoso, o teu Santo Espírito que faz morada no teu povo. Assim eu te peço, assim eu te rogo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, o Senhor Jesus, quando ele estava próximo de ir à cruz, os discípulos já haviam entendido que ele de fato iria deixá-los. E o Senhor então, naquelas últimas horas ali, o Senhor busca confortá-los. E uma das realidades, uma das promessas que o Senhor Deus trouxe para o seu povo com a finalidade de encorajá-los, de confortá-los, de animá-los diante das lutas e das provações que eles iriam enfrentar, foi justamente afirmando que ele enviaria o outro Consolador, que ele de fato pediria ao Pai, e o Pai enviaria este Consolador para estarem consolados por Ele,
Nós sabemos que Cristo, ele é um consolador da igreja. Mas naquele momento em que ele estava próximo da morte, ele faz questão de animar os seus discípulos, encorajá-los, dizendo que haveria um outro Consolador que o Pai enviaria para estar com eles, para habitar neles, o Espírito Santo. E de fato, queridos, essa é uma promessa que se cumpriu em nossas vidas e que nós precisamos sempre refletir a respeito dela, porque de fato essa realidade que hoje nós temos, lido aqui na Palavra de Deus, essa realidade que o Espírito habita em nós, ela de fato serve para nos encorajar, serve para nos animar, serve para nos fortalecer diante das dificuldades desta vida, diante das lutas que nós travamos contra o pecado, diante das lutas que nós travamos contra este mundo tenebroso, contra o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, o próprio Satanás. E veja, nós temos estudado aqui o capítulo de número 8 da carta aos Romanos, onde o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito da segurança da salvação. Ele começou o capítulo afirmando de uma forma muito categórica, e nós lemos aqui: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois aquilo que a lei não foi capaz de realizar, ou seja, a salvação do homem, Deus o fez por meio do seu Filho, quando Ele enviou a Jesus Cristo em natureza humana, sem pecado, tornando-se um de nós para nos salvar e para nos dar uma nova vida, uma vida diferente daquela que nós vivíamos, uma vida não mais na carne, uma vida no Espírito. E ao chegarmos nesse ponto, queridos, Paulo então ele vai explicar a diferença entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Nós vimos isso aqui na semana passada. Quais são as características de alguém que vive debaixo do controle do Espírito, dominado e guiado pelo Espírito? Quais são as características de alguém que está debaixo do controle e do domínio da carne? E nós vimos que esse é um teste muito interessante para avaliarmos se nós estamos em Cristo ou não, se nós somos salvos ou não. E é interessante porque Paulo, como eu disse, ele está tratando a respeito da segurança da salvação. E ele aqui está insistindo justamente em assegurar para os crentes que estavam recebendo esta carta, que de fato eles deveriam confiar que o Senhor estava garantindo a salvação deles. Se eles eram crentes de fato, a salvação deles era de fato garantida. Então Paulo insiste nesse ponto, ele passa a explicar aqui com mais detalhes, que os verdadeiros cristãos, eles têm uma evidência incontestável de que de fato pertencem a Cristo, que de fato estão salvos. Que evidência é essa? A evidência de que eles são habitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita neles e esse Espírito é quem de fato deu vida a eles, espiritualmente falando. É o Espírito Santo quem também garante a ressurreição final deles no dia do juízo final. Então hoje, queridos, eu quero tratar com os irmãos sobre esse tema: habitados pelo Espírito Santo. Habitados pelo Espírito Santo. Nós vamos ver isso, vamos tratar esse tema em 3 pontos. Primeiro, a presença do Espírito Santo em nós é a marca distintiva de que pertencemos a Cristo. A presença do Espírito Santo no cristão é a marca que de fato o distingue como um verdadeiro crente. Veja, observe aqui a partir do versículo de número 9. Paulo ele vai aplicar à vida dos seus leitores
as verdades que ele vem tratando aqui de um modo mais geral. Nesse momento da carta, Paulo ele volta-se para os seus leitores e ele começa a tratar com eles. Ele diz assim: vós, porém, não estáis debaixo da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Interessante porque Paulo começa dizendo, né? Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. A forma como está na nossa linguagem, na revista e atualizada, esse se traz, pode dar a entender, melhor dizendo, que Paulo está colocando aqui uma dúvida. Se caso o Espírito habita em vós. Mas no original não há dúvida. Esta expressão se aqui, no original, traz a ideia de uma vez que o Espírito de Deus habita em vós, não estáis mais na carne, e sim no Espírito. Então, Paulo, ele está aqui afirmando, porque ele conhecia o testemunho daqueles irmãos, e ele via evidências que, de fato, aqueles irmãos eram habitados pelo Espírito Santo de Deus, e que eles viviam no Espírito e não na carne. O Espírito Santo habitando neles era de fato uma certeza que o apóstolo Paulo tinha, não era uma dúvida. Observe que aqui no final do verso 9, Paulo afirma até de forma indireta que ninguém pode ser crente se não tiver o Espírito Santo. Ou seja, para que você seja um servo de Deus, um homem, uma mulher temente a Deus, alguém que realmente é salvo em Cristo Jesus, necessariamente você tem que ter o Espírito Santo. Se alguém é crente em Cristo, essa pessoa necessariamente tem o Espírito Santo, pois as duas coisas estão interligadas: ser crente e ser habitado pelo Espírito Santo. Não há nenhuma possibilidade de alguém ser crente e não ter o Espírito Santo. Então, para ser crente, queridos, a pessoa precisa ser habitada pelo Espírito Santo, porque, de fato, a carne, ela não é capaz de nos converter, ela não vai buscar a Deus, ela não vai desejar servir a Deus, como nós estivemos aprendendo aqui na semana passada. A inclinação da carne é para a inimizade contra Deus. Ela foge de Deus, ela é rebelde contra Deus. Então, se o Espírito Santo não intervir na nossa história, se o Espírito Santo não abrir o nosso entendimento, se o Espírito Santo de fato não transformar o nosso coração, se ele não vier habitar em nós, nós de fato nunca seríamos capazes de, por nós mesmos, nos convertermos. Então, assim, todo crente tem o Espírito Santo desde a sua conversão, certo? O que de fato pode acontecer é crescermos em comunhão com o Espírito, é sermos mais cheios do Espírito Santo, é sermos mais guiados pelo Espírito, na medida em que nós buscamos estar em comunhão com o Espírito, certo? Mas todo crente, ele possui o Espírito Santo. Outro ponto que eu gostaria de destacar, ainda aqui no verso 9, é que o apóstolo Paulo, ele traz aqui uma prova também aqui da divindade do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele iguala o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Veja que ele diz aqui no verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E aí ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então,
Observe que na visão do apóstolo Paulo, o Espírito de Deus é o mesmo Espírito de Cristo, porque Cristo é Deus. Essa é uma das passagens que nós podemos usar para defendermos no Novo Testamento a divindade do Senhor Jesus Cristo e a própria Trindade, porque a Trindade você percebe aqui, Pai, Filho e Espírito Santo sendo mencionados. Então, Paulo demonstra claramente a consciência da divindade do Senhor Jesus Cristo. Veja, nós não podemos ser cristãos a menos que este Espírito, de fato, faça uma obra em nós, aplique a salvação de Cristo em nós. Como é que ele faz isso? Como é que ele, de fato, nos transforma? Ele começa uma obra por meio da regeneração. Ou seja, na regeneração, o Espírito Santo, ele tira de nós o coração de pedra e coloca em nós um coração de carne. Como Jesus disse a Nicodemos, se um homem não nascer do Espírito, ele não pode ver, muito menos entrar no reino de Deus. Então, nós precisamos nascer do Espírito. O Espírito, ele entra e habita em cada pessoa em que ele de fato regenera. E a todos aqueles em quem ele habita, de fato, essas pessoas, elas vão ter sim a garantia da salvação. Ele sela o remido, ele é o nosso penhor, a garantia de que nós receberemos uma herança da parte de Deus, a salvação. Então, todo cristão verdadeiro, ele recebe o Espírito Santo, como o próprio Senhor Jesus prometeu. Eu enviarei, ele diz que o Pai enviará, ele vive em vós, ele estará em vós. Então, você vai perceber, ele vive com vocês e ele estará com vocês, Jesus diz. Então, o cumprimento dessa promessa, queridos, é justamente que, de fato, o Espírito habita em todo crente e que agora nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Deus habita em nós, Deus habita no nosso corpo. Então, quando nós pensamos nesta realidade, queridos, nós podemos tirar algumas conclusões, algumas implicações conclusivas. Se o Espírito Santo habita em todo cristão verdadeiro, isso significa que, de fato, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ou seja, nós devemos zelar pelo nosso corpo, nós devemos viver em santificação, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Devemos lembrar que aquele que habita em nós não é uma força meramente, uma força impessoal, mas é uma pessoa divina. É a terceira pessoa da Trindade. É uma pessoa e, como pessoa, tem vontades, tem sentimentos. Ele foi colocado para estar em nós, para estar conosco, para ser o nosso consolador, para ser o nosso companheiro, para, de fato, estar ao nosso lado, se alegrando com as nossas vitórias, com o nosso crescimento espiritual, com o nosso triunfo sobre o pecado, e também se entristecendo quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós desobedecemos, quando nós somos derrotados pelo pecado. Não podemos esquecer disso, queridos. Com isso também, queridos, podemos afirmar que o Espírito Santo, ele não é uma propriedade, não é exclusiva de uma elite espiritual da igreja. Como se houvesse apenas um grupo dentro da igreja de pessoas que essas sim foram batizadas com o Espírito Santo, elas possuem o Espírito Santo, enquanto que outras não. Veja, queridos, todo crente foi batizado com o Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo.
ele é habitado pelo Espírito Santo, porque não pode haver um crente verdadeiro se não tiver o Espírito Santo. Também podemos entender, queridos, que uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não apenas não é capaz de agradar a Deus, como nós vimos no texto passado, como também esta é uma grande evidência de que, ou a evidência definitiva de que essa pessoa não pertence a Cristo. Como Paulo fala de forma muito categórica aqui, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é de Cristo, não pertence a Cristo. Pode até estar na igreja, pode ter sido batizado, pode ter sido arrolado no rol de membros da igreja, mas quando comparecer no dia do juízo, vai ouvir da parte do Senhor: ah, Senhor, em teu nome fizemos isto, fizemos aquilo outro. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque eu nunca vos conheci. Eles não pertencem a Cristo. Então, cuidado, não basta você apenas dizer que crer em Jesus, isso não é o suficiente. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Ele. Consequentemente, você não terá a salvação que Ele conquistou na cruz do Calvário. Paulo é muito claro: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é para todo mundo. Segundo ponto que eu gostaria de destacar nesta noite é que a presença do Espírito Santo em nós evidencia que temos vida espiritual. Veja, o fato de sermos habitados pelo Espírito Santo significa que nós temos vida espiritualmente falando. Verso 10: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Paulo está afirmando que por mais que no presente estejamos sujeitos à morte, mas nós temos vida espiritual. E veja, esse se, não é, aqui no início do verso 10, não significa dúvida. Aplica-se o mesmo princípio do verso passado que nós vimos. Na verdade, Paulo está dizendo: uma vez que Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, não é uma dúvida. Paulo tem certeza que o Espírito Santo habita naqueles irmãos. Mas eu chamo a atenção para uma outra expressão aqui do texto, quando o Paulo diz assim, não é? Uma vez que Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Veja, Paulo aqui não está dizendo que nosso corpo está morto. Não é? Ele não está dizendo aqui que, de fato, fisicamente nós estamos mortos. Não é isso. O próprio Paulo vai dizer que nós devemos fazer morrer os feitos do corpo. Então ele não acreditava que o nosso corpo físico está morto. Os comentaristas, eles entendem, e eu concordo com eles, que a palavra morto aqui é uma indicação de mortal, ou seja, alguém que está sujeito à morte, alguém que está destinado à morte. Certo? Então, essa é uma realidade que de fato nós conhecemos muito bem. Por mais que nós temos o Espírito do Senhor habitando dentro de nós, nós sabemos que o nosso corpo ele é mortal. Nós sabemos que nós estamos aqui caminhando para a morte. A cada dia nós estamos envelhecendo um pouco mais. Comentando esse texto, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele diz algo interessante. Ele diz assim: em consequência da queda, o corpo do homem está num estado de humilhação, fraqueza e morte.
O corpo do homem não é o que era quando Deus o criou no princípio, quando estava cheio de vida e vigor. Desde a queda, nascemos trazendo em nós as sementes da enfermidade, da fraqueza, da decadência e da morte. No momento em que nascemos, começamos a morrer. Essa é a nossa realidade. E ao tratarmos aqui desse ponto, eu faço questão aqui de rebater, não é, um ensino que é falso e que se popularizou em nossa nação, que afirma que quando você se converte, Deus garante que Ele vai livrar o seu corpo de toda e qualquer enfermidade, de toda e qualquer doença, de toda e qualquer mazela. Veja, isso não é verdade. Se o propósito de Deus fosse livrar eu e você de todos os tipos de padecimentos nesta vida, nós não estaríamos caminhando para a morte. Mas o crente, ele ainda continua morrendo. O que implica que ele ainda vai experimentar as consequências do pecado, tais como as enfermidades físicas, as doenças, as limitações, as debilidades. Isso é consequência da entrada do pecado na existência humana. E nós vamos conviver com essa realidade. Somos seres caídos, vivemos em um mundo caído. Agora observe a continuação do verso. Ele diz: uma vez que Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é o quê? É vida. E aqui eu vou pedir permissão aos irmãos para fazer mais uma correção na nossa tradução. Porque a melhor tradução aqui não seria mais o Espírito é vida, seria o Espírito vive. Ou seja, Paulo está dizendo, Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive. E Espírito aqui não é como está na nossa tradução com letra maiúscula, é com letra minúscula. Por quê? Porque ele está falando do nosso espírito, ele está falando que o nosso espírito vive. O nosso corpo, ele é mortal, ele está cada vez mais envelhecendo, ele está cada vez mais se aproximando da morte, mas o nosso espírito vive, está vivo, tem vida espiritual. Não é? A Almeida Revista Corrigida traduz assim, não é? Como eu estou falando, espírito como se referindo ao espírito do homem. E de fato, o contraste aqui de Paulo é entre o corpo do homem e o espírito do homem. Então Paulo está falando das consequências de sermos habitados pelo Espírito Santo, e uma delas é que o Espírito Santo, ele nos deu vida, espiritualmente falando. Temos vida espiritual, antes nós não tínhamos. A palavra de Deus é incontestável a respeito deste assunto. Ela vai dizer claramente que nós antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então a verdade é que agora o cristão, ele tem uma nova vida. Ele nasceu de novo, não fisicamente, mas espiritualmente. Na teologia nós chamamos isso, esse renascimento espiritual, como eu já até mencionei a palavra, regeneração. Ou seja, na regeneração, de fato, o Espírito, ele nos dá vida. Sabe aquele texto em que é descrito lá em Atos, que quando Paulo pregava o Evangelho, o Espírito abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse o que Paulo estava falando? É essa operação que o Espírito faz. O homem está morto. Você pode pregar para ele aqui, sentar ele na cadeira e pregar para ele. Se o Espírito não agir, não vai adiante, pode pregar quantas horas for.
Mas se o Espírito abrir o coração, se o Espírito der vida espiritual para que ele possa entender salvificamente o que está sendo pregado, aí, meu amigo, é um caminho sem volta. Que é essa obra que o Espírito Santo ele faz aqui. Nós estávamos nesta condição, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando alguém um dia pregou o Evangelho para nós. Ou você, de repente, pode estar lendo a Bíblia e o Espírito abriu o seu coração, lhe deu vida espiritual, tirou as vendas dos seus olhos para que você possa entender o Evangelho para a salvação. Então é assim que ele nos vivifica. E é interessante porque Paulo vai dizer, né, que o Espírito está vivo por causa de quê? Por causa da justiça. Da nossa justiça? Não. Se você tem acompanhado as nossas mensagens em Romanos, você sabe que não. E você sabe também de quem é essa justiça, não é? Porque essa é uma tecla que Paulo sempre está voltando a ela. Então, é a justiça de Cristo. Se o espírito do crente saiu daquele estado de morte e agora tem vida espiritual, é por causa da justiça de Cristo que nos foi imputada, que nos foi atribuída pela fé que nós depositamos nele. Não foi pela nossa própria justiça, pelos nossos próprios méritos, porque de alguma forma nós fizemos por onde? Não. Foi por causa da justiça de Cristo. O corpo está morto por causa do pecado de Adão, né? Com a queda de Adão nós morremos, mas o espírito está vivo por causa da justiça do segundo Adão, por causa da obediência do segundo Adão, como nós já vimos aqui também. Por um só pecado entrou a morte no mundo e a morte passou a todos os homens, mas por um só ato de justiça veio a vida. Para todos aqueles que creem. Então, queridos, veja, é natural que com o passar do tempo, esse nosso corpo mortal, ele comece a dar sinais de cansaço, de desgaste, comece a se tornar mais suscetível às doenças. E sim, isso nos lembra, não é, que nós estamos caminhando para a morte. Porém, queridos, eu sei que muitas vezes essa realidade, ela nos deixa tão amedrontados, angustiados, ansiosos, porque sim, nós sabemos, são indícios de que nós estamos avançando em idade, que nós estamos nos aproximando do dia em que vamos deixar este mundo e nos encontrar com o Senhor. O corpo ele vai se desgastando aqui, mas é importante nós lembrarmos do que a palavra de Deus diz quando nós nos depararmos com esta realidade. Paulo, quando ele escreve sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, 16, ele diz assim, veja só: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso corpo exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Veja o que Paulo está dizendo aqui, algo maravilhoso. Por mais que o meu corpo, que é mortal, que se desgasta, que envelhece, e eu me deparo todos os dias, quando eu olho no espelho, não é? Essa realidade ali estampada, mas o espírito, ele se renova a cada dia. O homem interior, quando nós estamos em Cristo, quando o Espírito Santo habita dentro de nós, há uma renovação espiritual.
E mais, o texto que também nos traz verdades muito confortadoras, não é, nesse sentido, é Isaías 40, do 30 ao 31, quando ele diz assim: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Veja, nós cantamos essa verdade hoje, né? Eu não tinha nem combinado com o irmão da música, mas essa é uma realidade que nós nunca podemos esquecer, queridos, que de fato a nossa força ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor, é o Senhor quem renova as nossas forças, quem nos capacita, quem nos dá a graça para enfrentarmos as provações. Eu sei, muitas vezes há debilidade, há limitação no corpo, há doenças, mas é o Espírito Santo quem vai realmente nos capacitar para que o plano de Deus seja cumprido em nossas vidas, para que a gente possa enfrentar as provações deste mundo. Veja, todo ser humano que nasce neste mundo nasce morto espiritualmente. Precisa ser vivificado. E como isso acontece? Isso acontece quando o Evangelho é pregado a você. O Espírito capacita você a entender salvificamente aquele Evangelho. E aí você responde com arrependimento e fé. E por meio da fé em Jesus, você é justificado. Uma vez justificado, você se torna filho de Deus. Você é adotado na família de Deus. Mas veja, você precisa, como disse o Senhor Jesus a Nicodemos, não é? Nascer de novo. Nós precisamos, quando nós nascemos aqui neste mundo, já nascemos mortos. Então nós precisamos nascer do alto, nascer do Espírito. Lá em João 3,3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essas são palavras de Jesus a Nicodemos. Ou seja, Jesus está dizendo assim: olha, Nicodemos, existe uma condição indispensável para você entrar no reino de Deus. Qual é essa condição? A condição é: você tem que nascer de novo. Se o homem não nascer de novo, se a mulher não nascer de novo, ela não vai poder herdar o reino de Deus. Ela vai enfrentar o juízo de Deus. Como diz Riley no seu comentário, ele diz assim, que no dia do juízo, aqueles que não nasceram de novo desejarão nunca terem nascido. Terceiro ponto. A presença do Espírito Santo nos garante a ressurreição final. A presença do Espírito Santo no crente garante que ele vai ser ressuscitado quando Jesus voltar. Veja só o verso 11. Veja que Paulo vai dizer aqui no verso 11 que o destino final do corpo não é a morte, é a ressurreição. O destino final do nosso corpo não é a morte, é a ressurreição. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Veja, nossos corpos ainda não estão redimidos, mas nós aguardamos o momento em que eles serão redimidos. Mas como nós podemos ter essa certeza?
Como nós podemos ter a certeza de que teremos os nossos corpos redimidos, restaurados, ressuscitados? Por causa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele não é o Espírito que nos dá somente a vida, mas ele também garante a ressurreição. Ele não apenas vivifica o Espírito, mas ele também vai vivificar o corpo. A Escritura nos ensina que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E Ele o fez por meio do Espírito Santo que habitava no Senhor Jesus. Esse mesmo Espírito que habita em nós, não é o Espírito que habitava em Cristo. E assim como Deus ressuscitou a Cristo por meio deste Espírito, Ele também vai nos ressuscitar por meio do seu Espírito que habita em nós. Então, o fato de você ter o Espírito Santo significa uma garantia da ressurreição final. E quando a Escritura ensina que seremos ressuscitados, ela não está dizendo que voltaremos a viver com um corpo que pode morrer novamente. Como foi alguns casos em que nós temos nas Escrituras de personagens que ressuscitaram, mas tornaram a morrer. Então, não vai ser um mero prolongamento da vida ou uma repetição da vida terrena. Antes, a ressurreição final dos crentes será uma ressurreição semelhante à ressurreição de Cristo. Nós receberemos um corpo glorioso como um corpo de Cristo. Lá em Filipenses 3, do 20 ao 21, Paulo vai dizer claramente: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Nós receberemos um corpo glorificado semelhante ao de Cristo. Um corpo no qual nós não vamos ter mais enfermidades. Não vai haver mais enfermidades. Não vai haver mais limitações. Não vai haver mais. As limitações que foram impostas pelo pecado não vai haver. Receberemos um corpo totalmente adaptado para habitar o novo céu e a nova terra. Receberemos um corpo imortal, incorruptível. Um corpo, meus queridos, livre de toda a doença, de toda a dor, de toda a decomposição, da própria morte. Como nos diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 42 e 44, se você puder abrir comigo, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 42 a 44, eu queria gastar um pouquinho de tempo com esse texto, só para nós termos uma visão melhor da ressurreição, não é, que o Senhor Jesus vai, por meio do seu Espírito, operar em nós. 1 Coríntios 15, do 42 a 44, que nos diz assim, 1 Coríntios 15, do 42 a 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Deixa aí aberto. Veja, Paulo ele está aqui usando uma linguagem e na verdade uma figura que os seus leitores compreenderiam muito bem, que é uma figura da agricultura. Ele está usando a figura aqui do grão. O grão que é semeado, e ele primeiro tem que morrer para que depois ele possa voltar à vida de uma forma diferente. Certo? Então, quando o agricultor ele joga a semente na terra, ela morre,
para que a partir daí ela possa ter uma nova vida diferente daquela forma primária que ela tinha. Certo? Então, aquele grão que ele é semeado, ele acaba gerando, né, uma planta que é mais bela, que, né, é bem diferente daquela sementinha que foi ali plantada. Observe que Paulo ele vai usar aqui essa figura justamente para falar a respeito da nossa ressurreição. Ele diz assim: semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Ou seja, quando nós morremos aqui e somos sepultados, nosso corpo ele está nesse estado, ele é perecível, ele está se decompondo. Mas quando ele ressuscitar o nosso corpo, ele será imperecível, ele será imortal, ele não vai mais se corromper, ele vai ser livre de toda a corrupção. Ele diz mais, ele diz assim: semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Ou seja, quando nós somos sepultados aqui, nosso corpo ele está em desonra, ou seja, ele é marcado pela morte que é resultado do pecado. Você vê ali o corpo que está sofrendo as consequências do pecado. Mas na ressurreição ele vive em honra, ele vive glorioso, vencedor, sem qualquer consequência do pecado. Paulo diz: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Ou seja, quando nós morremos aqui, nosso corpo ele está fraco, ele está com o próprio aspecto abatido, deformado, envelhecido, morto. Mas quando ele ressuscitar no último dia, ele será um corpo novo, um corpo sadio, um corpo belo, um corpo cheio de poder, como ele diz aqui. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Ou seja, quando nós morremos aqui, meus queridos, o nosso corpo, ele vai para o pó, mas quando ele ressuscita um corpo espiritual, igual ao corpo de Cristo, incorruptível, um corpo de uma outra ordem, um corpo apropriado para a nova realidade na qual nós vamos adentrar, que é o novo céu e a nova terra. E veja, corpo espiritual aqui não significa corpo imaterial, mas um corpo de uma natureza distinta. Assim como era o corpo de Cristo. O corpo de Cristo era um corpo glorificado, ele era sim um corpo material, mas um corpo espiritual também. Então ele era de uma natureza distinta. Então aqui nós temos essa realidade. Nossa ressurreição, ela vai de fato marcar essa nova realidade das nossas vidas, ou seja, não apenas o nosso espírito ele foi vivificado, mas o nosso corpo também será vivificado. Veja que promessas maravilhosas, meus queridos. E promessas maravilhosas para nós que estamos convivendo com este corpo que, com o passar dos anos, ele vai se desgastando, vai envelhecendo, vai aparecendo ali dificuldades, coisas que antes você não tinha, começa a aparecer, mas são indícios da morte. Mas a morte não é o estado final do nosso corpo. Ele vai ressuscitar. E ele vai ressuscitar de uma forma como nunca antes ele foi. Vai ressuscitar de forma glorificada, como nos ensina o apóstolo Paulo aqui. Então veja, se por um lado a morte ela não é o fim de tudo, mas ela é uma condição para que possamos ressuscitar.
Qual é o processo natural? O processo natural é que para que a gente possa ressuscitar, primeiro a gente tem que morrer. Então a gente vai ter que passar por esse processo. Certo? E veja, eu sei que é muito difícil lidar com a morte, tanto com a nossa ou como aqueles entes queridos. Certo? Então o luto, ele é algo sério, não é algo fácil, leva tempo e não é falta de fé, chorar, sentir saudade, não é? Mas quando nós compreendemos por meio das Escrituras que de fato esse é o processo natural, o Senhor Jesus passou por ele, o Senhor Jesus morreu, 3 dias depois ele ressuscitou com o corpo glorificado e foi para a presença de Deus, não é? Quando nós morremos aqui, de fato, o nosso corpo fica, mas o nosso espírito vai para Deus, nós já desfrutamos do céu. Mas ainda não desfrutamos da presença de Deus como nós vamos desfrutar quando formos reunidos novamente, corpo e alma. Porque o homem é corpo e alma, ele não é só alma, e nem é só corpo. Receberemos o corpo glorificado e aí sim nós vamos ter a plenitude da alegria na presença do Senhor, nosso Deus. Então, queridos, isso nos faz olhar para a morte de uma forma diferente. É difícil? É, mas nós podemos olhar com esperança, coisa que o incrédulo não tem essa perspectiva. Contudo, queridos, por mais que essa realidade seja futura, mas ainda assim, nesse corpo nós podemos viver de forma agradável a Deus. Eu sei, você vai me dizer, mas pastor, são tantas lutas, e são mesmo. Muitas vezes nós vamos gritar como o apóstolo Paulo, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Mas nós podemos sim, com toda a luta, com toda a dificuldade, com toda batalha contra os pecados, mas nós podemos servir a Deus aqui neste corpo, nós podemos nos santificar, porque o Espírito Santo já habita dentro de nós. E por mais que o corpo o homem exterior vai se desgastando, o homem interior se renova. Mas vai haver um tempo em que não só o Espírito vai ser renovado, vivificado, mas também o corpo também vai ser renovado e vivificado, e aí nós vamos habitar na presença do Senhor para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.